Olá, 13 de janeiro de 2024, continuamos aqui trazendo para você os cânones do direito canônico em vigor para a Igreja Latina. Continuamos o livro 1º das normas gerais, título 4 dos atos administrativos singulares, e nós vamos para o capítulo 3. Gosto muito deste capítulo 3, que antes ele era menor. Cânone 59. Parágrafo 1º. Por rescrito, entende-se o ato administrativo baixado por escrito pela competente autoridade executiva, mediante o qual, por sua própria natureza, se concede privilégio, dispensa ou outra graça a pedido de alguém. Parágrafo 2º. O que se prescreve sobre os rescritos vale também para a concessão de licença e para as concessões de graças à viva voz, a não ser que conste o contrário. Cânone 60. Qualquer rescrito pode ser impetrado por todos os que não são expressamente proibidos. Cânone 61. Se não constar o contrário, um rescrito pode ser impetrado em favor de outros, mesmo sem sua anuência, e tem valor antes de sua aceitação, salvo cláusulas contrárias. Cânone 62. O rescrito, para o qual não se designa executor, tem efeito a partir do instante em que é dado o documento. Os outros, a partir do momento da execução. Cânone 63. Parágrafo 1º. Impede a validade do rescrito a subrepção ou reticência da verdade, se no pedido não for expresso tudo o que o deve ser para a validade de acordo com a lei, o estilo e a praxe canônica, a não ser que se trate de rescrito de uma graça dado motu próprio. Parágrafo 2º. Igualmente impede a validade do rescrito a obrepção ou exposição de falsidade, se nenhuma das causas motivas for verdadeira. Parágrafo 3º. Nos rescritos sem executor, a causa motiva deve ser verdadeira no momento em que foi dado o rescrito, nos outros, no momento da execução. Cânone 64. Salvo o direito da penitenciária para o foro interno, uma graça negada por qualquer discatério da Cúria Romana não pode ser concedida validamente por outro discatério desta Cúria ou por outra autoridade competente abaixo do Romano Pontífice, sem a anuência do discatério com o qual se começou a tratar. Cânone 65. Parágrafo 1º. Salvas as prescrições dos parágrafos 2 e 3, ninguém peça a outro ordinário uma graça negada por seu próprio ordinário, a não ser fazendo menção da negativa. Feita, porém, a menção, o ordinário não conceda a graça, a não ser após obter do primeiro ordinário as razões da negativa. Parágrafo 2º. Uma graça negada por um vigário geral ou por um vigário episcopal não pode ser validamente concedida por outro vigário do mesmo bispo, ainda quando tenha obtido, do vigário que negou, as razões da negativa. Parágrafo 3º. Uma graça negada por um vigário geral ou por um vigário episcopal e depois obtida do bispo diocesano, sem ter feito menção da negativa, é inválida. Uma graça, porém, negada pelo bispo diocesano,
não pode ser validamente obtida de seu vigário geral ou de seu vigário episcopal, sem o consentimento do bispo, mesmo fazendo menção da negativa. Cânone 66. O rescrito não se torna válido por erro no nome da pessoa à qual é dada, ou pelo qual é concedido, do lugar em que ela reside ou da coisa a que se refere, contanto que, a juízo do ordinário, não haja dúvida a respeito da própria pessoa ou coisa. Cânone 67, parágrafo 1º. Se acontecer serem obtidos dois rescritos contrários entre si, a respeito da mesma coisa, o peculiar, naquilo que é expresso em forma peculiar, prevalece sobre o geral. Parágrafo 2º. Se forem igualmente peculiares ou gerais, o primeiro tempo prevalece sobre o posterior, a não ser que no segundo se faça menção expressa do primeiro, ou que o primeiro impetrante não tenha usado do rescrito por dolo ou notável negligência sua. Parágrafo 3º. Na dúvida, se um rescrito é ou não inválido, recorra-se a quem deu o rescrito. Cânone 68. Um rescrito da Sé Apostólica, em que não é designado executor, só deve ser apresentado ao ordinário do impetrante quando isso é ordenado no próprio documento, ou se trata de coisas públicas, ou há necessidade de comprovar as condições. Cânone 69. O rescrito, para cuja apresentação não foi determinado nenhum prazo, pode ser exibido ao executor em qualquer tempo, contanto que não haja fraude nem dolo. Cânone 70. Se no rescrito for confiada ao executor a própria concessão, compete a ele, segundo o seu prudente arbítrio e sua consciência, conceder ou negar a graça. Cânone 71. Ninguém está obrigado a usar de um rescrito concedido unicamente em seu favor, a não ser que, por outro título, isso lhe seja imposto por obrigação canônica. Cânone 72. Os rescritos concedidos pela Sé Apostólica, que tiverem expirado, podem, por justa causa, ser validamente prorrogado uma vez pelo bispo diocesano, não, porém, por mais de 3 meses. Cânone 73. Nenhum rescrito é revogado por uma lei contrária, a não ser que na própria lei se determine o contrário. Cânone 74. Embora alguém possa usar no fórum interno uma graça que lhe foi concedida oralmente, deve prová-la no fórum externo, sempre que isso lhe for legitimamente solicitado. E, por fim, Cânone 75. Se o rescrito contém privilégio ou dispensa, observem-se também as prescrições dos cânones seguintes. Agradeço a sua atenção. No próximo capítulo, nós vamos falar dos privilégios. Obrigada, compartilhe, se inscreva no canal. Deus abençoe sua vida.